Sejam bem-vindos a 2026, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar de Bitcoin. Nós tivemos agora um início de ano até, digamos que interessante, e já se fala em manipulação dessa queda do Bitcoin, e isso poderia estar sendo afastado para que 2026 seja um ano muito positivo. Eu quero fazer uma análise e quero trazer também algo que eu vi lá fora, né? Uma análise feita lá fora em relação a uma manipulação do Bitcoin. E vamos começar também, né, essa semana fazendo análise aqui do mercado, porque eu acabei tirando alguns dias de recesso, precisava dar uma descansada, eu espero que você também tenha descansado. Esse movimento que nós falamos muito sobre a possibilidade do Bitcoin ter formado fundo ali em dezembro e voltar devagar, como aconteceu em abril de 2025, também nas quedas que nós tivemos anteriormente. E é óbvio, né, que tem muita coisa acontecendo, e uma das coisas que aconteceu agora no início desse ano foi o detalhe de Maduro, Venezuela, onde o Trump simplesmente, né, tá de olho em melhorias, digamos que seriam melhorias na Venezuela. Ah, mas ele tá de olho no petróleo. Na verdade, o que a gente pode ver é que, de fato, sim, o petróleo está lá e ele é a maior reserva do mundo, no caso a maior reserva do mundo da Venezuela, só que também a gente tem bancos interessados, é uma disputa geopolítica e eu não quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Eu quero falar da possibilidade de termos tido uma manipulação desde o dia 10 de outubro, que foi uma queda absurda, né? Foi a maior liquidação de todos os tempos, e também fazer uma análise do Bitcoin e do mercado daqui para frente. Então sejam bem-vindos, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente agora retoma, porque eu estava fazendo muita live, muito vídeo, deixei algumas análises aqui prontas, também aproveitei para poder realizar compra, operar no curto prazo, falando com alunos, falando no grupo, mas eu dei uma descansada de vídeo também, porque eu precisava. Então eu espero que você tenha tido um ótimo final de ano e que também, né, Deus te abençoe agora em 2026. Então vamos olhar aqui algumas coisas sobre o Bitcoin para voltar nesse ritmo de análise, sendo que amanhã nós também temos dados do payroll. Então tem muita coisa para poder acontecer nesse início de ano e possibilidades também agora da reunião do dia 20, não termos o corte de juros que está sendo esperado. O mercado americano ficou muito forte, por incrível que pareça, mas o Bitcoin não está caminhando. E eu quero passar tudo isso aqui nesse vídeo agora. Parece que as coisas começaram a mudar desde que saíram notícias dessa MSCI. Essa MSCI é uma empresa que decidiu manter a empresa de tesouraria de Bitcoin em seus índices, tá? E a Strategy, no caso, comemorou. Isso aqui teve uma influência direta lá naquela queda do dia 10. Eu estava dando uma olhada, fazendo uma pesquisa, né, para saber o sentimento da galera lá fora, e esse perfil aqui fez uma publicação falando sobre uma manipulação que aconteceu. Olha só isso aqui, tá? Vamos rapidão passar por esse fio aqui. Morgan Stanley conseguiu maior manipulação de cripto. A sequência de crash de outubro do Bitcoin e da recuperação de janeiro parece uma configuração planejada. E os dados já suportam isso, essa teoria dele, tá? Dia 10 de outubro, né, no caso a MSCI, originalmente uma divisão de Morgan Stanley, anunciou uma proposta para remover as empresas de tesouro de ativos digitais de seus índices globais. Isso incluiu empresas como a MicroStrategy e Metaplanet, cujos balanços possuem bilhões de Bitcoin. Esta não foi uma pequena mudança, porque os índices guiam trilhões de dólares em fluxo de passivos. Se essas empresas forem removidas, fundos de pensão e ETF seriam forçados a vender, exposição institucional ao Bitcoin encolheria, a liquidez também apertaria. Minutos após esse anúncio, o Bitcoin caiu de pelo menos 18 mil, né? As altcoins basicamente caíram 90%, eu imagino que você lembre disso, e apagaram mais de 900 bilhões, foi a maior liquidação de todos os tempos do mercado de cripto. Em seguida, a janela de pressão de 3 meses, essa queda, né? Essa pressão forçada aonde institucional está comprando. E a galera, no caso ali, varejo, né? Muita sardinha vendendo. A gente consegue ver isso aqui, né? Busca de liquidez direto, inclusive as próprias corretoras aproveitando essa jogada. Ó, a consulta permaneceu aberta até dia 31 de dezembro, o que significa 3 meses completos de incerteza. Foi mais ou menos o que aconteceu agora no final de ano. Essa saliência congelou a demanda, investidores passivos evitaram exposição, todo mundo com medo, né? Fundos vinculados ao índice arriscavam a venda forçada, os preços ficaram fracos, sentimento entrou em colapso. Nós batemos ali um índice de medo e ganância ali no índice 10, tá? Durante esse período, o Bitcoin caiu cerca de 31%, altcoins ainda mais, foi o pior trimestre para a cripto desde 2018. Dia 1º de janeiro, agora é de 2026, tá? Algumas coisinhas aconteceram. E a partir do dia 1º de janeiro, o Bitcoin começa a bombear sem nenhuma notícia otimista. E nos primeiros 5 dias, né, do ano, o Bitcoin saltou 8%. Uma bomba, né, que basicamente bateu aqui próximo dos 94.800, que eu vou mostrar no gráfico agora, que bateu uma resistência ali. Tava muito claro que bateria naquela resistência e eu quero te mostrar o que pode acontecer a partir daqui.
Ninguém sabia por quê, mas de alguma forma a venda implacável parou. Simplesmente cessou a venda, né? E era movimento de compra, porque bateu uma sobrevenda no gráfico diário, e eu falei isso nas lives anteriores, ali mais ou menos no final de dezembro, né? Perdão, no final de novembro e também ali até meados de dezembro, enquanto eu estava aproveitando para poder tirar alguns dias de descanso. E eu falei isso aqui para você, tá? Que era um bom momento, obviamente, vale a pena comprar. Inclusive eu abri alguns longos, fiz 400% Polkadot, também aproveitei para poder comprar NIA, fiz também trade dentro da Worldcoin, continuei mantendo o meu mesmo protocolo aqui, aproveitando esses fundos aí. E olha só que interessante, de 5 a 6 de janeiro a reversão. De alguma forma, em 24 horas tudo mudou. Primeiro a Morgan Stanley simplesmente entrou com pedido de ETF, né, de Ethereum e também de Solana. Então, em poucas horas, a MSCI anunciou que não removeria mais a empresa de cripto depois de tudo isso, depois de ter jogado o mercado para baixo dessa forma e pressionado durante esses 3 meses aí. Não é coincidência, essa empresa, no caso, ameaça remoções de índice no dia 10, a cripto trava, né, uma incerteza de 3 meses, preços permanecem suprimidos enquanto instituições esperam, a Morgan Stanley arquiva o seu ETF dia 5 de janeiro e a empresa cancela a ameaça de remoção dia 6 de janeiro, tá? E aí vem um padrão claro, criou uma depressão, criou também, né, uma acumulação de preços baixos no caso, produto de lançamento, remove a pressão, ganha dinheiro em cima disso aqui, controla essa inclusão do índice e olha só o que acontece agora. Basicamente, uma previsão dessa queda e agora a gente começa a mostrar um sinal de reversão e aí a gente vê essa notícia aqui que simplesmente eles decidem manter as empresas de tesouraria de Bitcoin. Estranho, né? E agora a gente consegue ver algumas coisas no mercado. O que está acontecendo? O índice de medo de ganância do mercado internacional começou a melhorar. O índice de medo de ganância do mercado de cripto também começou a aliviar. Aqui tem os pontos de atenção, porque tanto a Nasdaq quanto a SP500 está batendo máxima histórica toda hora. E eu acredito que o próprio SP500 ultrapassando os 7.000 pontos pode trazer um otimismo para o mercado. A gente tem que aguardar agora a questão da Venezuela, dos Estados Unidos, já está querendo mexer com a Groenlândia, a gente está vendo a China já dando palpite, então a gente tem que acompanhar esse cenário aí. Mas pode ser que esse ano seja de fato um ano muito interessante. E eu acredito que agora, por curto prazo, o mercado de cripto vai te entregar valorização, vai te dar lucro. E aí você não pode sair colocando todas as suas fichas de uma vez, comprando um monte de porcaria. Tem que entender para poder pegar alguns fundos e também aproveitar para realizar lucro. Isso aqui eu sempre falei. Não mudei nada. Pensando no longo prazo, Bitcoin e Ethereum para mim ainda tem muito a entregar esse ano. Inclusive, o próprio mercado pode disparar ou ele pode derreter. Só que no curto prazo dá para poder ganhar e eu vou te mostrar isso aqui. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que a empresa, né, do Michael Saylor está derretida. Derreteu 60%. Uma ótima oportunidade para quem gosta de diversificar. Porque, obviamente, se o mercado subir, a MicroStrategy sai desse colapso aqui, né, porque teve esse medo do mercado e basicamente tem uma alta de 170% para chegar no topo histórico dela. É interessante, é oportunidade de compra, principalmente para quem viu aqui no gráfico diário. Ó. Isso aqui eu estou dando a dica para você que quer aproveitar, ser investidor de verdade, tá? Isso aqui foi falado, eu falei isso aqui por causa desse fundo do gráfico diário no RSI. Basicamente derreteu, segurou em toda essa região. Aqui, de fato, para quem gosta de ganhar dinheiro, independente de ser mercado de cripto, favorecido pelo mercado de cripto também, seria uma boa estratégia para poder comprar esse fundo aqui, que é bem interessante. E com esse anúncio que acabou de sair, que eu estou falando para você, o que acontece? Já voltou a subir, alta no dia de hoje. E está fazendo aqui, se você acompanhar no gráfico de 4 horas, um fundo ascendente, rompendo aqui essa cunha para cima. Então, tá aqui uma oportunidade para quem quer investir também. Não é só mercado de cripto não, tá? E olha o que está acontecendo com o Bitcoin. Ficou uma liquidez aqui para cima, a gente pode estar fazendo aqui, tá? Eu vou mostrar bem rápido aqui, mas eu quero mostrar um outro detalhe também. Olha só, o Bitcoin veio aqui na região de 0,61 de FIBO, que é interessante. Eu vou mostrar no outro gráfico, mas eu queria mostrar a liquidez aqui nessa ferramenta que tem liquidez para cima agora, tá? Lembrando que o Bitcoin é aquele colapso todo e também nesses 3 meses de queda, limpamos praticamente toda a liquidez que tinha aqui para baixo e aqui também não, marcando provavelmente o fundo do Bitcoin. E quando a gente vai olhar o gráfico do Bitcoin, olha só o padrão que está se formando. Primeiro, né? Esse fundo aqui do diário foi que eu falei no mês passado, fiquei falando, olha, eu compro nesses fundos aqui, porque a gente basicamente atingiu um fundo extremo, vendedores perdendo força, né? A gente teve até uma redução no Open Interest, limpou a liquidez para baixo. Eu, dentro do meu setup, do meu Trade System, eu compro, e foi o que eu fiz. Inclusive eu abri aqui, vou mostrar uma altcoin também, vou te dar de brinde aqui para você ver. Foi o que eu fiz, e basicamente, olha só o que aconteceu. Tá batendo como se fosse um triângulo ascendente. Só que se a gente levar em consideração, a gente pode estar vivenciando esse padrão de teorema aqui de Wyckoff. E agora a gente estaria buscando o Spring justamente para de repente, quem sabe, subir. Só que isso aqui também pode ser o seguinte, a gente pode estar fazendo aqui, ó, após esse pivô aqui, a gente pode estar fazendo uma retração de FIBO, que foi o que eu acabei de mostrar ali. Então pode ser, né, tudo indica que a gente pode segurar aqui no dia de hoje, né, e começar o rompimento
também dessa resistência e também na média de 80 e quem sabe, né, o Bitcoin buscar, quem sabe, o topo histórico. Na verdade, eu não ficaria tão desesperado agora com o topo histórico. Dentro do meu padrão aqui que eu gosto de fazer, eu olharia para isso aqui. Para mim, o Bitcoin ele tem condições tranquilas de retornar até a região aqui dos 103. Inclusive tive aula ontem com os alunos daqui da FPR, né? Você já deve ter entrado, se você não entrou, você está ficando de fora, porque tem um grupo que você pode participar. E olha só, podendo chegar, quem sabe, a essa região. Então, o Bitcoin poderia voltar e aqui a gente tem que ter uma atenção caso ele venha aqui, se de fato a gente vai ter força ou se ele vai fazer, quem sabe, a busca de um novo fundo. Eu acredito que as coisas estão melhorando, muito embora não tenha previsão de corte de juros, mas o mercado agora ficando otimista com tudo que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos em relação à possibilidade de Bitcoin do Maduro, a possibilidade também de explorar a indústria de petróleo também, levando capital, diminuindo a dívida dos Estados Unidos, e tem muito assunto para poder falar. É o primeiro vídeo desse ano que eu estou liberando para vocês aqui com análise. Não esquece de se inscrever aí. E olha só que interessante, você que está querendo comprar cripto sem KYC, agora a gente está entrando em 2026, já vai começar o assunto de imposto de renda. Tiveram várias alterações na Decrypto, declaração de imposto de renda, e eu vou fazer vídeo sobre isso para poder te alertar, mas você pode comprar cripto sem KYC. Operando aqui, ó, no curto prazo, uma corretora boa para comprar e vender. Alavancar também, se você quiser, ou não. Você pode shortar, você pode fazer seu long aqui. Abra sua conta na Magec, você não precisa se identificar. Tem bônus que você ganha com o meu link aqui. E você vai ver que é uma corretora muito boa para você apenas operar, comprar, vender sem ninguém ficar sabendo. Ou até mesmo tirar daqui e jogar na tua carteira. Lembre-se que corretora não é carteira, tá? É para você operar fora da mira do governo. Nesse período, eu aproveitei, obviamente, para poder pegar algumas altcoins desse fundo. Eu não estou falando para você comprar absolutamente nada, né? Eu tenho falado aqui o tempo todo que cada um faz aquilo que é melhor para si. Porém, a gente viu, né, essa queda desses 3 meses aí, esse movimento aqui que poderia ter marcado fundo em algumas altcoins. E aqui, para quem comprou, já estava na hora de vender porque está batendo resistência de novo. Tanto que eu aproveitei para abrir long na própria Polkadot, que agora eu já fechei e vou esperar novamente, estou esperando uma retração de FIBA aqui para poder entrar. Eu entrei na Polkadot abrindo long nessa região aqui e já fechei quando chegou nessa região aqui, tá bom? Então comprei, vou ficar fazendo esses trades curtos, eu acredito que essa seja a melhor estratégia no momento. O mercado de cripto vai continuar dando lucro, já teve altcoin que entregou 70%. Se você está acompanhando a própria Sui também, que estava num fundo muito interessante, ó, regiões de compra sem medo, né? O mercado já segurando nesse fundo, quem entrou aqui agora já pode vender, obviamente, nessa região, ou já vendeu, ou já está vendendo, ou pelo menos aí vai gerenciando o seu stop. Mesma coisa aconteceu com a NIA. Então, assim, é óbvio, né? Eu acredito que esse ano a gente tem possibilidade ainda de ter uma recuperação absurda depois dessa manipulação e de repente da melhoria na economia dos Estados Unidos. Tem dados amanhã tem payroll, então tem muita coisa para poder sair, tá no começo do ano, tem que ficar ligado. Agora, quer aproveitar para poder comprar? Aprenda pelo menos a comprar nas regiões aqui de fundo. Comprar, vender agora, de fato, tá? Ó, ontem mesmo eu marquei, olha só, na NIR, ó, marquei na aula ontem, aqui ó, que ela voltaria na região de 0,5 de FIBO. Olha só que interessante, não chegou a tocar no meu alarme coladinho, mas chegou na região. Então, comprando esses fundinhos e já deixando seu stop, tá tranquilo. Você pode fazer isso na retração de FIBO ou numa sobrevenda de 1 hora, mas principalmente entender que regiões como essas aqui, ó, justamente porque a gente tem aqui sobrevenda de 4 horas, que é um setup que eu gosto muito de falar pra galera poder aproveitar, para quem gosta de ficar comprando e proteger, tá aí, ó, uma boa compra e a gente precisa aguardar. Tem muita coisa para acontecer em 2026. Eu acredito que se de fato as coisas melhorarem em relação ao mercado nos Estados Unidos, corte de juros, e o mercado explodir, vai ser a hora de sair fechando todas as posições. Porque a gente precisa ver como que vai ser o encerramento do governo do Trump, se de fato tudo que ele está fazendo vai dar certo, ou se a gente vai entrar em uma espiral na economia, porque o próprio S&P 500, isso é um ponto que você tem que ficar atento, porque está muito forte. Se o S&P 500 continuar forte e passar dos 7 mil pontos, beleza, a gente está aqui, ó, numa região um pouco complicada, que já tem muito tempo que está aqui, e a gente precisa romper. O mercado pode ficar, na verdade, muito otimista. Mas olha só, tanto o S&P 500, né, que está meses subindo, e até mesmo o próprio Bitcoin, 1 hora pode corrigir pesado. E aí a gente tem que ficar atento. Então, isso aqui em algum momento vai ter uma correção um pouco mais acentuada. Enquanto continuar aqui buscando máximas históricas e a possibilidade de melhoria na economia dos Estados Unidos, a gente aproveita essas altas agora pontuais, realiza o lucro e fica esperto para o que vai acontecer. Porque quando a gente olha, por exemplo, o próprio Bitcoin no mensal, ele dá um pouco de medo. Ele ainda não perdeu a tendência mensal, mas essa parábola aqui em algum momento vai ter uma correção um pouco mais acentuada.
Eu não acredito que isso vai acontecer agora, tá? A gente, na verdade, no mensal, o semanal ele começou a querer apontar a possibilidade de perder a tendência de alta. Mas o mensal, ó, a gente tem uma tendência de alta aqui ainda, tá? Se a gente acompanhar bem aqui, ó, na verdade é desse ponto, vou colocar aqui, ó, sem cortar o vídeo, ó, desse ponto, a gente ainda tem uma tendência de alta. Então, acredito que a gente pode buscar uma máxima histórica, mas ficar de olho, né, para realizar lucro. E se o mercado bombar de vez, não fica otimista demais comprando o topo, porque depois a queda pode ser feia. Eu ainda acredito, tem muita coisa para acontecer. Não decreto bear market, já falei diversas vezes isso daqui, e acredito que a gente tem muita coisa para poder ainda, né, lucrar esse ano. Vamos esperar. O mercado de cripto ele é volátil, pode mudar tudo do dia para a noite, mas agora, esperar essa correçãozinha do Bitcoin aqui, pode ser que de fato a gente busque aquela primeira região que eu estou falando ali, perto dos 103, 108 mil, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Vou te atualizar, estou voltando agora, estou analisando, estou ainda naquele movimento de férias, final de ano, mas já está dando para poder lucrar. Coloquei alguns prints aqui de lucro que eu estava fazendo nessa temporada mesmo em viagem, não botei a mão no PC, fiquei só pelo celular, mas deu para poder operar. E as operações que eu acabei deixando nos vídeos anteriores que eu falei, estava de férias, falei, ó, tem operação minha que está negativa lá e vou deixar. E realmente consegui já fechar com lucro. Me fala aí o que você está achando do mercado e agora suas previsões para 2026. Vou falar mais sobre algumas moedas que eu estou de olho para poder lucrar no curto prazo, mas vai ser no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Ótimo 2026, esse ano tem que ser muito bom pra gente. Eu tô aqui emanando energia positiva para você, eu acredito que tudo vai dar certo e coloca na mão de Deus que as coisas vão melhorar muito, beleza? Abra sua conta na corretora Margex e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.